A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A lição de hoje é a lição 3, o céu, o destino do cristão. O textuário vai nos dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática vai nos dizer assim: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 3 e 14, 20 e 21, e Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Objetivos da lição: distinguir o céu como morada final da vida eterna com Deus. Apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse e pontuar que o céu é um destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. A introdução na revista nos diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. O céu é real? O céu existe? Há muitos mitos populares sobre o céu e onde ele está e que criam um mal entendido. De acordo com a Bíblia, o universo não é apenas infinito, mas também é cheio de beleza inimagináveis. A palavra-chave é céu. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: céu, o alvo de todo cristão. Subtópico 1: definindo o céu. A palavra hebraica shamarim, que significa céu, céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ouranos, céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos. Primeiro, como firmamento, universo, atmosfera. Segundo, céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede de ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Na tradução da Bíblia em língua portuguesa, a palavra chamarim foi traduzida por altura ouranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Primeiro, o céu atmosférico. Segundo, o universo ou firmamento dos céus. Terceiro, morada de Deus. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. As pessoas costumam falar sobre o céu como se fosse um único lugar, mas a Bíblia realmente fala três níveis diferentes do céu. O primeiro nível é o céu atmosférico, que é o céu que vemos todos os dias. O segundo nível é o céu astronômico, que está além da nossa atmosfera e contém as estrelas e os planetas. A Bíblia diz: quando considero os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenastes. Salmos 8, versículo 3. O terceiro e mais alto nível do céu é a morada de Deus, onde Jesus reside. Este é um lugar de perfeita paz, felicidade e é onde um dia viveremos com Deus para sempre. A Bíblia diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino governa sobre todos.
O trono de Deus também é mencionado em conexão com o monte de Deus. Então, quando você pensa no céu, não pense apenas em um lugar. Em vez disso, pense nisso como três níveis diferentes, cada um mais bonito e maravilhoso do que o outro. Subtópico 2. O céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar sempre com o Senhor. Por isso vivemos em Cristo. O crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha se ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento da sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Paulo escreveu que foi arrebatado até o terceiro céu, o reino celestial. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Aqui Paulo, falando na terceira pessoa, descreve uma experiência em que um ser humano foi levado ao terceiro céu. Como o apóstolo Paulo fala de si mesmo na terceira pessoa, algumas pessoas pensam que Paulo pode estar falando de outra pessoa, mas um olhar cuidadoso para o contexto no versículos 1, 5 e 7 do mesmo capítulo mostra que Paulo está falando da sua própria experiência. Há 14 anos atrás, se entendermos que segundo Coríntios foi escrito entre 55 e 56 depois de Cristo, então coloca essa visão em vários anos antes, lá em Damasco, quando ele se converteu. A Bíblia lança luz sobre as pessoas que estão sendo levadas para dentro e para fora do corpo. No Antigo Testamento, tanto Enoque quanto Elias foram levados de forma corporal para o céu, embora fosse permanentemente para ambos e não temporário como foi com Paulo. No entanto, mesmo antes de Elias ser permanentemente levado ao céu, ele foi levado de um lugar para o outro no Espírito do Senhor. Tal homem foi arrebatado até o terceiro céu. A palavra usada aqui, arrebatado, aqui é arraspazo, que é o mesmo verbo que Paulo usa em 1 Tessalonicenses 4,17 para falar dos cristãos que estão vivos e que serão arrebatados e encontrados com o Senhor no ar. Paulo, como um bom estudioso judeu da língua hebraica, saberia que o Antigo Testamento descreveria tanto o universo quanto a atmosfera como os céus. Mas ele também sabia que a palavra céu no Antigo Testamento era adicionalmente usada para descrever a morada do Senhor. Paulo, em suas próprias palavras, define o terceiro céu como paraíso. Lucas 23:43 resiste a Jesus na cruz, dizendo: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Subtópico 3. O alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a esse mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e, por isso, o crente se volta para as coisas do céu. A expressão "a nossa pátria está no céu" sintetiza bem essa nova realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para o alvo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. A etimologia da palavra cidadania deriva da palavra grega politeia ou politeuma, do grego antigo, a palavra da qual tiramos essa palavra política. Mas não importa quais sejam as suas lealdades políticas aqui na terra, Paulo escreve que se você é cristão, sua verdadeira cidadania está no céu. Agora, nem sempre fomos cidadãos dos céus. Lemos em Efésios 2, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Através do sangue de Jesus, fomos trazidos para perto e nos tornamos cidadãos dos céus. Temos um novo lar e, como resultado, não nos sentimos mais confortáveis aqui na terra. Nós nos juntamos às fileiras dos pioneiros da fé descrito em Hebreus 11. Se uma pessoa creu em Jesus Cristo, o aceitou como Salvador e Senhor, está ligada ao céu e desfruta da sua cidadania celestial. Depois da nossa vida aqui na terra, seremos capazes de experimentar a nossa verdadeira cidadania. Como ainda estamos aqui na terra, espera-se que o nosso modo de vida esteja de acordo com nossa verdadeira cidadania. A vida é identificada em termos de prioridade. Você é consumido por coisas terrenas ou coisas celestiais? Se você é realmente um cidadão do céu, qual é a sua prioridade? Aqueles que não estão ligados ao céu concentram-se em suas vidas principalmente nas coisas terrenas. Na contramão, aqueles que são cidadãos do céu também podem ser identificados como pessoas que estabelecem suas mentes para as coisas acima, os celestiais. Suas práticas e hábitos estão de acordo com a sua devoção a Deus. O famoso evangelista Billy Graham disse uma certa vez: "Minha casa é o céu, estou apenas viajando por este mundo." Todos nós estamos apenas viajando ou passando por esse mundo. A vida na terra é temporária e as coisas terrenas não duram. Mas o céu é eterno e agora sabemos a diferença entre o terreno e o celestial. A sinopse do tópico 1 diz assim: o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Tópico 2. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Subtópico 1. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu também, o Ouranos, é o espaço astronômico, não se trata da habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas. Por que haverá um novo céu na segunda vinda e por que precisamos de uma nova terra? Será o céu para nós como pessoas humanas ressuscitadas e glorificadas. Nesse momento, a terra está isolada da vida plena do céu. Crime, desigualdade, ganância desenfreada e egoísmo. Para usar uma metáfora bíblica, que a criação geme como uma mulher no parto, mas a nova criação está aqui tomando forma, mesmo quando não podemos vê-la. No entanto, sentimos indícios disso de vez em quando, assim como podemos ver um cotovelo ou um pé cutucando dentro da barriga de uma mulher grávida. Um dia ele será empurrado para a vida como um novo bebê emergindo do útero. Na visão simbólica de João, desse grande renascimento, ele viu um novo céu e uma nova terra, uma clara referência ao início da narrativa bíblica. É um novo jardim do Éden, o paraíso da vida eterna com Deus. Esta é uma imagem profética do Antigo Testamento, que ecoa desde as primeiras páginas de Gênesis. João viu ali a árvore da vida, acessível a todos eternamente frutificando. E poderia fazê-lo porque suas raízes tinham acesso ao eterno rio da vida que pode fornecer alimento a toda a nova criação, porque flui da presença de Deus. No entanto, no relato de João sobre um jardim, a humanidade não era representada por um casal. João descreve ter visto todas as nações ali trabalhando para cultivar o jardim, como Adão e Eva fizeram em Gênesis. Para João, o cumprimento do propósito de Deus por meio
meio de Jesus resultaria na restauração dos humanos ao seu lugar como co-governante do mundo de Deus, prontos para trabalhar com Deus. Subtópico 2. A linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Além disso, depois da restauração e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como o lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a Nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todos sempre. Esta é a esperança da história da Bíblia. O domínio de Deus e o nosso domínio um dia se unirão completamente. Todas as coisas serão renovadas. A morte será substituída pela vida. Toda a terra será uma recriação do jardim e a glória do templo o cobrirá. Cada nação será abençoada pelo poder de Jesus ressuscitado e a própria presença pessoal de Deus permeará cada centímetro da criação. A presença de Deus e do Cordeiro, que antes se limitava ao templo, agora permeia cada centímetro quadrado do novo mundo. Há uma nova humanidade ali cumprindo o chamado colocado sobre eles desde a primeira página da Bíblia. A humanidade governará a imagem de Deus, associando-se a Deus para levar esta criação em um território novo e desconhecido. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Tópico 3, céu, o fim da jornada cristã. Subtópico 1, estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Acompanhe comigo a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 11 e 12. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus o dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Um viajante é alguém que passou a residir temporariamente em um lugar. Hoje, alguém pode ir para um país estrangeiro para viver alguns anos com a intenção de voltar para casa. Essa pessoa é um peregrino, mas se a pessoa não pretende voltar para casa, torna-se cidadão do país estrangeiro, não está permanecendo em viagem. O povo de Deus sempre considerou a vida mortal uma permanência e peregrinação. Se você é um filho de Deus, você também deve ser um peregrino, já que este mundo não é a sua casa. Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e inquirir o seu templo. O novo céus e a nova terra fornecerão a resposta eterna à oração de Davi. Não haverá templo lá,
porque sempre teremos acesso direto a Deus. As barreiras entre homem e Deus desaparecerão para sempre. Olhar nos olhos de Deus, que será ver o que sempre desejamos ver, a pessoa para a qual fomos feitos. E vamos vê-los no lugar para o qual fomos feitos. Vê-los será ver tudo mais pela primeira vez, e descobriremos que ver Deus será a nossa maior alegria e a própria vida. Subtópico 2. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é de que Jesus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza e o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção no mundo material. Geralmente, as lágrimas resultam de tristeza excessiva, como muita pressão psicológica é aplicada ao nosso ser. Em outras palavras, quando a tristeza e a depressão dentro de nós se tornam insuportáveis e o coração se torna sobrecarregado e incontrolável, as lágrimas fluem. No entanto, o incrível é que quando nossas lágrimas fluem, todos os fardos pesados dentro de repente parece que se tornam leves. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Originalmente tudo era tenso, mas agora as coisas ficaram mais tranquilas. Parece que algo saiu de nós através das lágrimas. Originalmente havia muita coisa dentro de nós, agora há menos coisa dentro. Portanto, as lágrimas são muito significativas, eles descarregam o que está no coração. Vivemos nossos dias na terra em lágrimas e sempre teremos lágrimas como nossas companheiras. Esse mundo é um lugar de lágrimas. Aqui tudo nos dá mágoa e a toda circunstância causa dor em nossos corações. Não há paz nesta terra. Apesar disso, ele livrará nossos olhos das lágrimas e nossos pés da queda. Esse dia chegará. Não estaremos neste mundo lacrimoso para sempre. Deus enxugará toda a lágrima de nossos olhos. Deus enxugará toda a lágrima dos olhos de todos os crentes na terra. Esta é a promessa do Senhor durante a grande tribulação e antes do milênio. Subtópico 3. O céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade, adoração, serviço e ilimitada aprendizagem. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã, é a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. No céu nunca nos cansaremos como aqui. Quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, a partir daquele momento o trabalho tornou-se um fardo para toda a raça humana. Mas o céu, essa maldição será levada e o trabalho não será mais um fardo. Pelo contrário, será uma alegria. O que é o descanso de Deus? O descanso de Deus não é um momento de relaxamento, ainda é um tempo de atividade e trabalho. É um estado ou lugar onde Deus governa e administra a sua criação, livre do caos e da desordem provocados pelo pecado e pela rebelião. É o reino de Deus. Todos os que descansarem de seu próprio trabalho, o trabalho de trazer sua própria vida e mundo sob controle, pode entrar no descanso de Deus. Geralmente chamaríamos isso de salvação, e o descanso de Deus equivaleria ao reino de Deus. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: o céu é o lugar de repouso do cristão e o fim da nossa carreira espiritual.
A conclusão na revista nos diz assim: para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele disse ao criminoso que ele acreditasse que ele estaria naquele mesmo dia no paraíso. Paulo expressou a mesma confiança que após a morte estaria com Cristo. Meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Portanto, é claro que nós, se crermos, estaremos com Cristo depois que morremos. Isso é o céu, onde Jesus está. Exemplo, Atos 3:21, onde Deus está e onde os anjos estão. O corpo que temos agora é apenas uma tenda. E quando morremos, voltamos para casa, para estar com Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estaremos de volta a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.